quero não é repetir o assunto, mas falar ele com menos tópico, para que você possa entender o que eu vou estar falando. Amém? Amém, irmão? 14, versículo 26, irmão. Que diz assim: que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outras língua, e ainda outro interpretação, seja tudo feito para edificação. Amém, irmão? Podeis assentar. Há muitos teólogos, irmão, reformados, que busca provar que não existe mais dons espirituais, que os dons ficou preso na igreja primitiva e na vida dos apóstolos. E há até assembleiano, pastores assembleianos, que também creem assim. Mas eles não observam uma questão, irmão, que tudo aquilo que eu ensinar para a igreja terá que trazer um resultado. Eu sempre falo para quem quer pregar, não adianta você passar conhecimento, você precisa trazer um resultado. Não adianta eu explicar para você aqui parte da Bíblia que não traz resultado. E um dos resultados de quando eu ensino que não existe mais dons espirituais são cultos apáticos, mortos, são cultos que vivem um perfeito frio espiritual. Uma igreja que não vive os dons é uma igreja aonde você percebe que os crentes do lugar estão mortos. Caminha de forma que não consegue enxergar a vida espiritual. E a cada dia mais que se aumenta o número de pessoas que não creem, mais a igreja morre. Porque a igreja do Senhor Jesus, ela não é regida por conhecimento teórico. Ela é construída por conhecimento prático. Teoria, ela só serve na faculdade. Teoria, ela só serve dentro da sala de aula da faculdade teológica. Na igreja, a teoria até que funciona, enquanto está dentro da igreja. Depois que sai, lá é a prática. Lá só funciona a prática, a teoria lá não significa nada, irmão. Não significa nada. Uma igreja que não se preocupa com os dons espirituais, eu vou mudar. Um crente que não se preocupa com os dons espirituais é um crente apático, sem vida e tendencioso à morte espiritual. A preocupação com os dons espirituais faz você caminhar em direção a Jesus para ser revestido, cheio da graça, da glória, do poder de Deus. E esse trajeto, esta caminhada em direção a Cristo, faz a sua vida ser transformada a cada dia. O que eu estou dizendo, irmão? Que você que é crente, você precisa ter desejo
de ter dons espirituais. Preste bem atenção, irmão. Você tem anos de fé e não tem dons espirituais. Observa que a sua vida é diferente de quem tem dons espirituais. Então, eu preciso pensar o seguinte: eu preciso ter dons. Por quê, irmão? Dons são ferramentas de trabalho. São ferramentas que me auxiliam a trabalhar, que me ajudam a trabalhar. Então, se eu não tenho as ferramentas, por consequência, eu não vou fazer o trabalho bem feito. É a mesma coisa que o lenhador cortar árvore grossa de facão. Ele vai levar dias, ele vai cortar, mas ele vai levar dias e dias tentando cortar. Por quê? Porque a árvore grossa é cortada de machado ou de motosserra, mas de facão não dá. Isso acontece com o crente, irmão. Ele quer servir a Deus sem dons e quer fazer a obra sem dom e não preocupa em ter dom. Vai perdendo, presta atenção, vai perdendo o uso. Daqui a pouco está um crente que vem para a igreja, senta nessas cadeiras e vai para a sua casa, não tem motivação alguma na vida, nem para orar, nem para jejumar, nem para evangelizar, para servir, para ser útil no reino. Para ser útil no reino, irmão. Quando eu sou um crente que não tem essa preocupação, que não tenho dons, eu preciso preocupar com isso. Preocupar, pensar, eu preciso ter. Isso é o primeiro ponto. Então hoje eu quero que você, de forma bem tranquila, vamos ler textos bíblicos para que você entenda isso. Amém, irmão? Olha, irmão, o crente que começa a arrumar desculpa. Minhas costas, eu não oro porque minhas costas estão doendo. Eu não evangelizo porque eu tenho isso aqui, tenho aquilo. Eu não saio. Isso é falta de motivação espiritual. E o que nos motiva é o Espírito de Deus. É o Espírito de Deus. Se Ele não motiva-me, tem algo acontecendo errado. A palavra é palavra, mas a palavra dita pelo Espírito Santo, ela é ungida, transformadora. Mas a palavra só lida, sem unção nenhuma, ela não é nada. Ela é um jornal aberto, uma revista aberta. A vida que tem a palavra se chama Espírito de Deus. Abra a sua Bíblia, abra a Bíblia. 1 Coríntios 14, verso 6. Para de ficar esperando colocar aqui e abre a sua Bíblia. 14, verso 6. Que diz assim: E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas estranhas, que vos aproveitaria? Se vos não falasse, olha, se eu não vos falasse por meio da revelação, da ciência, da profecia e da doutrina. Eu vou falar só em línguas? Não. Existe só o dom de línguas? Não. Mas se eu não tenho dons, se os dons morreu com os apóstolos, então não tem profecia, não tem o dom do conhecimento, não tem revelação. Paulo está dizendo que eu preciso da manifestação do Espírito Santo para que a igreja seja edificada, tanto em línguas, quanto por meio da revelação, quanto por meio da ciência. A palavra ciência é conhecimento, quanto da profecia e da doutrina.
doutrina sistemática da palavra de Deus. Eu preciso ter um dom. O dom edifica a casa. Agora a igreja acontece muito que a igreja está. Estou nem aí se existe ou não dons. Eu não me preocupo com isso. Só recebe quem preocupa, irmão. Só tem quem vai atrás. É quem quer. Na realidade é quem tem necessidade. Porque tem pessoas que não têm necessidade. Por isso não busca. Agora quem tem necessidade, busca. O que é necessidade, irmão? Quem faz o reino de Deus, quem está na labuta do dia a dia, quem está trabalhando no reino, ele precisa de dons. Aí ele vai ter que buscar. E se ele não buscar, o ministério dele morre. A vida dele morre. Tem gente demais da igreja com mais de 30 anos aí sem nada. Você chama para evangelizar, não vai. Você chama para orar, não vem. Você pergunta se lê Bíblia, não lê. Você pergunta se quer ganhar alma, não quer. Quer cargo, não quero. Quer fazer isso, não quero. O que falta na vida dele? Motivação. Quem traz motivação? Espírito de Deus. Se eu não tenho motivação, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. E eu preciso acordar para isso. Eu preciso acordar para esta questão, irmão. Se eu perdi a motivação, algo está errado aqui na minha vida. Porque pensa bem, irmão. Os apóstolos cheios do Espírito enfrentou a própria morte. Decapitado, crucificado de cabeça para baixo, presos, arrastado a cavalos, né? Morto a espada, jogado para leões comer, mas eles permaneciam fazendo a obra de Deus. Quem dava essa motivação tão profunda? Quem dava, irmão? Quem dava essa motivação, irmão? Dentro deles. Quem fazia eles falar, eu preciso. Eu tenho que continuar. Hoje não. Hoje não. Uma dorzinha de cabeça, eu fico em casa. Uma dorzinha na coluna, eu não vou mais na oração porque minha coluna está doendo. Ah não, agora eu estou com o ombro doendo, eu não vou mais. Hoje eu não vou porque eu cheguei cansado. O serviço foi estressante, o ônibus foi estressante. Então eu não vou para a igreja. E se fosse a morte? Se soubesse que entrar nessa igreja seria morto, quem viria? Se soubesse que entrar aqui seria morto, quem estaria aqui? O que motiva a servir é o Espírito de Deus. Se eu não tenho motivação, algo está errado aqui, irmão. Ó. Algo está errado na minha vida. Os dons edificam a casa de Deus. Os dons edificam a casa de Deus. Eu tenho que vir aqui, ser usado por Deus. Você tem que vir aqui e ser usado por Deus. Você tem que ir na rua e ser usado por Deus. Existem muitos dons. O que a igreja precisa é querer. Você já parou para pensar, irmão? Não, eu quero ser usado no dom de cura. Eu quero ser usado no dom de profecia. Eu quero que Deus me use no dom de revelação. Eu quero que Deus me use no dom da fé, dom do conhecimento, dom da sabedoria. Eu preciso ser usado para ganhar almas. Eu preciso ser usado por Deus. Para pensar um pouco e sai do seu mundinho. E pensa o seguinte, eu sou crente, irmão. Eu tenho que fazer alguma coisa como crente. Aí. Se eu não faço nada como crente, tem algo errado aqui, ó. Está errado. Abre a Bíblia no Efésios 5, versículo 19. Efésios 5, 19. Até agora eu estou falando só em questão de culto, participação do culto. Falando entre vós salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso
coração. Estou falando de culto. Falando entre... Você tem alguma coisa para falar, irmão? Se te passar o microfone, tem um dom que funciona na sua vida que vai edificar alguém? Sem o microfone, você tem um dom que pode edificar a vida de uma pessoa? Existe um dom em você que pode mudar alguém, pode interferir na vida de alguém, pode alcançar uma pessoa? Quando vocês reunir, uns têm revelação, têm profecia, têm palavra, têm doutrina, têm cântico espiritual, têm salmos. Há algo aí, tem algo aí que pode modificar alguma coisa no reino, irmão. Vivendo uma grande grupo de pessoas que acha que a igreja é um mercado, eu venho buscar. Tem muitas pessoas não crentes, irmão, que acham que a igreja é um local, vou buscar Deus, para Deus me dar. Nós reunimos aqui para ser edificados, fortalecidos no Senhor. E cada um terá que ter algo de Deus. Algo de Deus para apresentar na igreja, para edificar as pessoas que aqui estão. Diz a palavra. Somos usados para edificar uns aos outros. Versículo 26, volta lá. 1 Coríntios 14, 26. Lê o final do versículo, irmão. Faça tudo. Faça tudo. Olha para mim aqui. Olha para mim. Faça tudo. Já parou para pensar? Você já parou para pensar que você vem no culto para edificar pessoas? Tem gente que não tem nenhuma preocupação em ser usado por Deus. Nunca parou para pensar que deve ser usado por Deus, que precisa ser usado por Deus. E outra coisa, irmão. Essa questão, está vendo eu falando com você aqui sobre o Espírito Santo? Se você não tem nenhuma preocupação, isso quer dizer que seu filho também não tem nenhuma. Quer dizer que seu neto não vai ter nada de Deus. Nada. Zero. Agora só tem uma questão. Vai chegar um dia que só será crente quem for cheio do Espírito. Porque vai chegar um dia na terra que o evangelho vai ser proibido, somente aqueles que têm Deus verdadeiramente terá coragem de enfrentar sistema, pessoas, mundo, nação, para servir a Deus em nome de Jesus. E esse dia pode ser agora, ou pode ser no tempo do seu filho, ou dos seus netos, que não terão o Espírito Santo e não conseguirão vencer. Já parou para pensar nisso, irmão? Mas vamos à frente. Atos capítulo 15, versículo 12. Atos capítulo 15, versículo 12. Abre a sua Bíblia. Lê-la no telão é bom, irmão, mas o que você lê na Bíblia é diferente. Achou, irmão? Atos 15, 12 diz assim: então toda a multidão se calou e escutava a Barnabé e a Paulo, que contava quão grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. Olha para mim, irmão. Sinais e palavra, poder, palavra, ação, palavra, manifestação, palavra, evangelho pregado, demonstração de poder,
Não adianta vir com essa conversinha reformada de que palavra resolve tudo. Resolve. Mas ela tem que ter poder. Ela tem que ter poder de Deus. Palavra com poder. Deus é Deus de poder. Cadê? Deus é Deus que cura. A palavra fala que cura, mas o dom não existe. A palavra fala que Deus cura, mas o dom não existe. Porque o dom ficou com os apóstolos. Mas a palavra está escrito que Deus cura. Não, mas ele parou de curar há 1900 e poucos anos. Ele parou de curar. Parou. O poder dele ficou lá. Agora, de lá para cá, todos os doentes têm que ser tratados no médico. Ninguém não cura mais. Palavra, poder. Palavra, ação. Só palavra. Não. Se eu falo, tem que haver prática. Palavra sem prática não traz resultados. Palavra e prática. Abra sua Bíblia em Romanos 15, 19. Romanos 15, 19. Pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito de Deus, de maneira que, desde Jerusalém, arredores até o Ilírico, tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. E eu prego o Evangelho pelo poder dos sinais, dos prodígios e no poder do Espírito, virtude do Espírito, dons do Espírito. Olha, eu tenho pregado nos arredores tudo, em todos os lugares, pelo poder dos sinais, prodígios e virtudes do Espírito. Não, só prego o Evangelho. Não, irmão. Palavra e ação. Palavra transformadora. Palavra libertadora. Palavra que cura. Palavra que sara. Palavra que alimenta no mundo espiritual. Palavra que traz Deus no meio do povo. Só palavra. Passa isso adiante, irmão. Fale para o seu filho que o seu Deus cura. Pregue uma fé operante. Não pregue uma fé morta, não. Fé sem obras é morta. E não é só na questão social, não. É na questão espiritual também. Aí eu tenho fé, mas não acontece nada. Eu tenho fé, mas Deus não faz milagre. Eu tenho fé, mas o Deus não opera. Não. Eu tenho fé em Deus. E Deus faz coisas extraordinárias. Abra sua Bíblia, 1 Coríntios 2, 4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em... O que é demonstrar, irmão? É mostrar. Não adianta falar palavras que não têm resultados. Palavras que não faz nada. Tem muitas igrejas pregando um Cristo apático e morto, crucificado, que não tem mais nenhuma atitude no meio do povo. As pessoas estão entrando nos templos vazia e saindo pior do que entrou,
porque sai cansado de ficar 1h30 aqui e não ter nada. Isso não pode acontecer. Então, quando você sair de casa, já traga algo para a edificação de todos na sua vida, em nome de Jesus. Dons. A minha pregação não consistiram em palavras persuasivas, de sabedoria humana. Tem muitas pessoas com sabedoria na Bíblia, mas é humana. Sabe discutir tudo sobre a Bíblia. Conhece todas as regras da hermenêutica. Faz uma exegese perfeita. Grego e hebraico assim, ó, bem estruturado. Explica com a maestria tremenda. Sabedoria humana. Estudou bem estudado. Mas falta demonstração do Espírito e de poder. Dons. Tirar isso do meio do povo é matar a igreja, irmão. Tirar isso da sua família é matar a sua família. Abra a sua Bíblia, 2 Coríntios 12, 12. É 2 Coríntios 12, 12, irmão. Os sinais do meu apostolado foram manifestos entre vós com toda paciência por prodígio e o sinal, a marca do meu apostolado, a marca do meu apostolado foram manifestos, todos foram vistos. Sinais, prodígios e aí vem alguns cabeça tonta e diz que o poder de Deus, os dons estavam nos 12 apóstolos. Ananias, quando orou para Paulo ser curado da cegueira e recebeu o Espírito Santo, Ananias era gentil. Mas Deus falou com ele, enviou ele, ele era profeta. Então não era só nos apóstolos. Porque Ananias não era apóstolo. Amém, irmão? Os sinais da minha vida, vou colocar assim para você entender. Paulo fala, o que vocês podem dizer de mim? Vocês viram sinais, prodígios e maravilha. Vocês viram que essa manifestação é a razão de demonstrar a vocês que Deus está fazendo, o que Deus faz em nosso meio. A igreja precisa pensar um pouco, irmão. Se você não tem algo, você precisa buscar ter de Deus. Para onde você passar, se for preciso Deus usar você, tem uma ferramenta na sua vida que edifica as pessoas em nome de Jesus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 7. Um 7. Esse aqui eu quero que você leia ele tranquilo. De maneira que nenhum vos falte. Lê direito. Nenhum dom. De maneira que nenhum dom a vocês vos falte. Isso era a igreja de Coríntios. Vocês têm todos os dons. Esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. O que ele está dizendo, irmão? Aguardando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Não falta nenhum dom em vocês até a volta de... Quando foi que acabou mesmo o poder? Os dons não morreu, não foi com os apóstolos? Mas Paulo está dizendo que até a manifestação de... Nenhum dom vos falte, até a manifestação. Esperando a manifestação de Jesus Cristo. Quer dizer, continue com esses dons aí, até Jesus
voltar. Há um vínculo entre o começo da igreja e a volta de Jesus. 1 Coríntios 12, 1, irmão. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais. Eu podia colocar uma palavrinha ali, mas vai ficar muito no sentido comunista, muito opressivo, né? Que agora é assim, qualquer coisinha está oprimindo, no lugar do ignorante ali. Mas vamos ficar só com a palavra que está lá mesmo, ignorante. Acerca dos dons, eu não quero que você seja ignorante. Cabeça dura. Pense. Raciocine sobre eles. Amém? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 19. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, verso 19. Não apague. Versículo 20, põe aí, meu filho. Não apaga ele e nem despreza as profecias. Mas tem muita gente que quer apagar, irmão. Ensinar o crente a ficar abafando o espírito porque é vergonhoso. Tem crente que não fala língua estranha com vergonha, irmão. Vergonha. Acho que isso é um motivo de chacota, porque agora no meio social, falar em línguas é uma pessoa que não tem sabedoria. Conversa, rapaz, quem fala língua estranha tem ação de Deus na sua vida. Conheço pessoas que não têm escolaridade, mas é cheio do Espírito e faz coisas extraordinárias na presença de Deus. Por quê? Não tem sabedoria secular, mas tem sabedoria do Espírito do Senhor na vida dele. Não apaga o Espírito. 1 Coríntios capítulo 12, verso 7. 12, 7. Pastor, por que o senhor colocou os versículos assim, indo e voltando? Para você abrir a Bíblia, irmão. Parar de ser preguiçoso, né? Mas a manifestação do Espírito, vamos? A manifestação do Espírito é dada a cada, para o que for útil, é dada a cada, a manifestação é dada só para mim? Não, é dada a cada um, aquilo que você precisa. Por isso que eu digo, se você for um crente que não gosta de fazer nada, que fica em casa, não é útil. Se não é útil, não precisa do poder do Espírito. Se você é um crente que precisa da ferramenta para trabalhar, é útil, aí sim, a manifestação do Espírito é para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? 14, 1. 1 Coríntios 14, 1. Vamos ler? Seguiu e procurai com os dons, mas principalmente o de profetizar. Aí ele dá uma qualificada e fala, olha, eu quero que vocês procurem todos os dons, mas principalmente de profetizar. Procurai com zelo dons esses. Procurar, você vai procurar aquilo que não existe, irmão? Você vai procurar aquilo que acabou, você sabe que acabou e está procurando por quê? Não, procura com zelo, vai atrás, existe. É para quem? Para quem quer buscar, para quem deseja, procura os melhores dons, ou principalmente o de profetizar. Olha para mim, irmão, como seria o nosso culto se você entrasse aqui dentro
e alguém colocasse a mão na sua cabeça e direcionasse a sua vida ou dasse a sua vida um sentido com uma profecia? Como seriam os nossos cultos se existisse em nosso meio 3, 4 ou 5 ou 6 profetas que cada vez que entrássemos aqui fôssemos admoestados por profecia? Seria melhor ou pior? Seria melhor ou pior? Então, se eu preciso, se a igreja precisa, então você precisa buscar. Sabe por que não é manifesto? Não é por falta do poder de Deus, é por falta de desejo das pessoas. As pessoas não têm mais preocupação em ser usada por Deus. Tem gente que quer cantar e briga se não cantar, irmão. Briga se não cantar. Nossa, tem tanta coisa para ser feita, irmão. Tem tanta maneira de ser usado por Deus. Tem tanto jeito de ser usado. A Bíblia fala na multiforme graça de Deus. Muitas formas da graça de Deus sobre o povo. Mas não, eu quero de espetáculo. Eu quero aquilo que causa espetáculo. Não, irmão. Eu quero aquilo que edifica, que muda a vida das pessoas, que transforma as pessoas no nome de Jesus. Hoje eu prego, irmão. Sou pastor e prego. Mas quando eu desejei ser pastor, eu não desejei o microfone. Olha como a coisa engraçada. Eu não queria pregar, não era isso que eu tinha em mente quando eu falei com Deus que eu queria ser pastor. Quando eu conversei com Deus que eu queria ser pastor, não era o fato de estar na frente do púlpito que eu tinha pavor de gente. Não era isso que eu queria. Na minha imaginação, ser pastor é cuidar de pessoas nas casas. Porque foi isso que eu fiz a primeira coisa. Então era isso que eu desejava. Desejava o quê? Visitar as pessoas nas casas. Era só isso. Eu não achava que ser pastor eu tinha que subir no púlpito. Depois é que eu descobri que eu tinha que estar na frente. E depois que eu descobri que eu tinha que estar aqui, meu amigo, vou te falar uma coisa. Eu suei meses e meses para Deus poder me ensinar a falar. Porque eu tinha vergonha de vir para frente da igreja. Eu suava do dedão do pé até o cabelo aqui quando eu ia pregar, irmão. Ficava, meu Deus do céu. No dia de eu pregar eu quase morri. Era 30 dias de prazo orando, pedindo a Deus misericórdia para subir no púlpito. Sabe o que eu falava para Deus? Senhor, me dê o dom da palavra. O Senhor sabe que eu não sei nem conversar com pessoas individual. O Senhor imagine subir no púlpito. A primeira vez que eu peguei o microfone, eu coloquei um folheto dentro da Bíblia. O púlpito lá era assim, ó. Aí facilitava esconder o folheto, né? Aí eu coloquei o folheto e preguei lendo o folheto. Antigamente os folhetos vinham com tópico. E eu preguei lendo o folheto. Foi a primeira vez que um irmão, um vice-pastor da igreja, achou de mandar eu pregar no domingo, a igreja cheia, e eu passei mais de 30 dias orando e não tive mensagem nenhuma. Aí eu peguei esse folheto, coloquei na Bíblia e li o folheto na frente. Aí que eu descobri que para ser pastor eu teria que pegar nesse negócio aqui que é tão complicado. Aí eu fui orar a Deus, falei, Jesus, o Senhor sabe que o teu servo não tem saída para isso. Eu não nasci para isso. Eu pensei, Jesus, que ser pastor era andar na rua, era conversar com gente. Eu não sabia que eu tinha que subir no púlpito, pedir a coisa errada. Mas agora já estou no meio. Ei, não tem? Não. Peça onde tem. Aonde é que tem? Aonde tem? No céu. Não tem? Não. Não tem? Não. Lá tem. Lá tem. Deus conhece o desejo do seu coração. Se Deus sabe o desejo do seu coração,
Ele te dará o dom em cima do desejo que você almeja, em nome de Jesus. Mas aqui tem que ter verdade, irmão. Tem que ser útil. Um dia eu estava na frente da igreja, que eu terminei de pregar, molhadinho, igual pano de cuscuz. Desci do púlpito, pensando assim, meu Deus do céu, o que eu fui fazer da minha vida? A hora que lá o púlpito era pequenininho, era só rodear a mesa assim, eu estava fora do púlpito. Eu saí do púlpito assim, quando eu estou no meio do salãozinho, Deus usa uma irmã, o culto tinha acabado, o outro estava indo embora. A irmãzinha veio lá para cá assim, chegou perto de mim, botou a mão na minha cabeça e falou, meu servo, eis que hoje eu te dou o dom da palavra, coloco na sua boca uma espada de 2 gumes pegando fogo. Foi isso que ela falou, pegando fogo. E tu saberás que é eu, porque tu verás isso acontecer. Mas foi muito tempo de clamor, irmão, muito tempo, pedindo Deus misericórdia, e lendo Bíblia, e lendo livro, estudando e nada, fazer mensagem, nada. Fazer mensagem, era 30 dias estudando o texto para fazer uma mensagem de 20 minutos. E o pastor só me dava 45 minutos, 1 hora. E eu só precisava de 20, mas ele me dava 1 hora. Não é que Deus não quer dar, é que hoje as pessoas não têm desejo de ser útil no reino de Deus. Vamos continuar lendo 1 Coríntios 14. Nós lemos 14:1, 14:7, agora vamos 14:5. Eu quero que todos vós faleis. Eu estava lendo um artigo de um pastor na internet, ele falando o seguinte, que a língua estranha foi dada só para evangelizar pessoas de outras línguas, se fosse necessária, que não é usada da mesma forma de hoje. Ué, mas eu quero que todos falem língua estranha, para quê? A Bíblia fala, eu quero que todos faleis em língua estranha, mas que muito mais profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas. A não ser que também interprete, para que a igreja seja edificada. Ué, mas é para a igreja ser edificada se eu vou pregar o evangelho, falar em línguas, no inglês, para um inglês que está aqui, como que a igreja vai ser edificada? Interprete a Bíblia, irmão, para de pensar errado, começa a ler o que está escrito. E se eu vou falar para outro interpretar, por que eu tenho que ser interpretado se eu estou falando para aquele que já fala a língua? Não precisa de interpretação, está escrito aí. Não, só serve se for para pregar. Por exemplo, eu estou pregando num local, só tem pessoas, tem 3, 4 irmãos que falam inglês, aí eu para pregar para eles, o Espírito Santo me usa em inglês, eu prego para eles. Então não precisa de interpretação, já fala inglês. Mas a Bíblia está falando que precisa de interpretação para que os outros sejam edificados. Amém, irmão? Vamos à frente? 14:12. Vai para o versículo 12 aí, meu filho. Assim também vós, como desejais dons, procurai Vamos, irmão, procurai Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurais. O que é sobejar? Ter dom de sobra. Vou te explicar para você o que é. Ter dons de sobra. É para ter dom para sobrar. Por quê? Porque o poder de Deus é ilimitado. Eu não posso limitar o poder de Deus numa caixa e dizer que é só assim que Deus faz, porque sendo Ele soberano, sendo Ele Deus, Ele faz do jeito que quer, como quer, aonde quer e com quem Ele quer fazer. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurais sobejar neles para a edificação da igreja. Você já imaginou se toda a igreja tivesse dons espirituais, irmão? Que maravilha, Deus curando, libertando, profetizando, revelando, levantando pessoas com dom de conhecimento, dom de sabedoria, dom de cura, dom da fé, pessoas que o trabalho da igreja era outro nível de trabalho. Quem aqui deseja dons espirituais? Olha o que está escrito, irmão. Você deseja? Então procurai sobejar. Agora vamos para o versículo 31, meu filho. Coloca no 31.
Porque todos, vamos? Para que todos aprendam e sejam, tudo é feito para todos. Porque tudo é feito para todos. Porque todos podereis profetizar. Tirou alguém? Irmão, se todo pode profetizar, o que você está esperando para receber o dom, meu filho? Se é para todos. É para mim, é para você, é para quem deseja. O Espírito do Senhor edifica a casa de Deus e usa ferramentas que estão aqui, em nome de Jesus. Aqui tem pessoas que podem ser usadas por Deus, falta só desejar, buscar, correr atrás com zelo e ser usado pelo Senhor em nome de Jesus. Vamos colocar de pé, irmão? O que falta para Deus te usar, irmão? Você buscar. O que falta para Deus te usar? Você buscar. Pense hoje o que você deseja e para de ser aquele crente que não tem utilidade. Crente tem que ser útil. Crente tem que ser útil. Uma igreja viva é uma igreja que trabalha, é uma igreja que tem salvação de almas, é uma igreja que evangeliza, que cuida, que vai atrás, que anda, que tem refletores de Cristo, que mostra Cristo à sociedade, não um Cristo pobre, mas um Cristo rico no poder de Deus. Senhor Jesus, levanta-nos conforme a tua vontade e guarda-nos conforme o teu querer. Senhor, só o Senhor pode fazer algo, e o Senhor pode levantar neste lugar a tua vontade e exercer na sua casa, ó Deus, a sua glória, seu poder, sua misericórdia. Deus, use o teu povo para a edificação de todos, em nome de Jesus. Amém, irmão? Amém? Quem trouxe a sua oferta, coloque aqui, irmão. Você que trouxe a sua oferta, coloque aqui.